Bom também. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Cara, Boa. obrigada, viu? Por sua Pô, eu que disponibilidade. agradeço. Tá aqui contando um pouquinho do que tu sabe. Tá frio aí? Ah, eu sou friorento, Ah, então tá. eu gosto de ficar. Amanhece um pouquinho frio, mas um pouquinho frio pra mim, frio já é 16, 17 graus, já é frio já. E depois vai esquentando. Tá quase carioca, né? Porque carioca que é assim, 16, 17, bota os casacos, bota a touca e vai pra rua. É. Cara, obrigado, Giuseppe, mais uma vez por você estar aqui, com a gente. Eu conheci você através do FBA, né? Pela internet, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas uma das coisas boas que a quarentena trouxe foi isso, né? A nossa aproximação, obrigado de todos nós. Isso é bem legal. Obrigada mesmo por você estar aqui. E queria muito, cara, que você se apresentasse aí pro pessoal. Quem é Giuseppe? De onde é esse sotaque carregadíssimo aí? E principalmente, Giuseppe, tem um motivo especial desse assunto mobilidade, flexibilidade ter entrado na sua vida? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. Fico muito contente. Conheci você através do FBA, quando eu tive a oportunidade de fazer. Aí eu descobri a oficina, descobri Rafa, descobri Leca, descobri Edma, que foram descobertas maravilhosas, né? Conhecer vocês, mesmo que não presencialmente, mas isso ainda vai acontecer. Então, eu sou Giuseppe, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Me formei aqui pela USP daqui de Ribeirão. E em relação já ao tema de flexibilidade e mobilidade, eu acho importante a gente estar falando isso, tanto em questão de trazer para a galera, quanto importante para mim. Primeiro, por eu ter tido que passar por esse processo, ter tido que inserir o trabalho de mobilidade e flexibilidade, porque eu já muito novo estava sentindo que eu estava me limitando muito e estava me sentindo bem limitado em questão de movimento. E, pô, um jovem que está entrando aí na fase adulta, já tinha dor lombar crônica, ia pros rolezinhos, já ficava com dor nas pernas, já não aguentava mais. E aí eu falei, tá, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso olhar para mim. E nisso eu já tinha entrado na faculdade, eu comecei a ver, bom, eu tô aqui dentro, eu tô sentindo tudo isso, eu preciso trazer para minha vida. Esse assunto que a gente fala tanto aqui na faculdade, mas preciso aplicar. Aham. Aí comecei a ver a ver com a galera em estágio, né, fazendo meus estágios, fazendo minhas buscas pessoais, e vi que isso era esse tema era um tema que impactava realmente na vida das pessoas. E foi muito positivo para mim poder trazer uma experiência minha para ajudar as pessoas, hoje em dia, os alunos, as pessoas que têm contato com o meu trabalho nas redes sociais. Uhum. Porque a galera tá vindo todo mundo travado. Agora em pandemia, tá todo mundo ficando ainda mais travado, porque a gente já se movimentava pouco, agora a gente anda ainda menos, fica mais tempo ainda na cadeira. E as pessoas, como a gente sabe, a maioria das pessoas da nossa população precisam se movimentar, e tem esse impeditivo de que, para começar a se movimentar, quando elas vão começar, elas começam já se sentindo bem limitadas. Uhum. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar a flexibilidade e a mobilidade dessa pessoa, a gente tem a possibilidade de começar a inserir ela num, num contexto de movimento de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais aplicável e que ela pode ir realmente sentindo como que o progresso acontece, como que ela se percebe em movimento. Porque é muito difícil você colocar uma pessoa sedentária para se movimentar. E o que eu Aham. encontrei de facilidade, e por isso que eu acho tão importante a gente falar disso, é que a prática de flexibilidade e mobilidade traz a possibilidade dessa ponte entre pessoa sedentária e movimento. Uhum. Ô, Giuseppe, quando tem o tempo já, tá? Porque
essa mania da gente ficar falando o tempo inteiro, mania não, que é bem importante, né? De ficar falando o tempo inteiro de mobilidade, mobilidade, mobilidade e flexibilidade. E aí eu fui atrás das referências, porque assim, por mais que eu tenha muito claro na minha cabeça qual é a diferença de um e de outro, eu fui atrás de referência. E, cara, eu não achei. Você tem alguma referência falando qual a diferença desses dois? É muito difícil. Tipo, o que foi acontecendo? Eu ainda estava na faculdade quando eu comecei a me interessar pelo assunto, Uhum. e aí eu tive que ir nos professores de treinamento, de treinamento esportivo, de preparação para o treinamento esportivo, para entender como isso acontecia na prática, porque eu também não Uhum. tinha visto, não tinha encontrado alguém definindo tão bem. E aí Uhum. você vai ver que, por exemplo, você quer ouvir de mobilidade, é muito novo, não tem nada escrito. E, por exemplo, a galera é, do, do FR, como é que é? Esqueci a Do futebol, sigla. do quê? Futebol americano? Não, não, não. FRC, eu acho. É essa sigla. Bom, enfim. A galera que fala de mobilidade, que traz a parte de mobilidade ativa, do Rails and Rails, do CARS. É a galera que dá esses cursos e FNP? fala. Não lembro agora a Tá. sigla exata. Não, mas. Eu também não me aprofundei tanto, porque aí já entra FMS. Ah, Obrigado, o Ed. FMS do teste. Isso, perfeito, perfeito. A galera, eu comecei a acompanhar e ver como eles aplicavam isso, mas eu tive que realmente ir perguntar para os meus professores que viam na prática como Uhum. isso acontecia, qual que era a diferença, como a gente integrava os dois, porque realmente é um assunto muito novo em questão de aplicabilidade. Como que a gente fala de mobilidade, mas tá, o que é isso? Como que funciona isso daí? Como que a gente Aham. vai ver? Eu também não tive tanto lugar na literatura para procurar isso. Hoje em dia já se acha alguns estudos falando sobre a participação da desenvolvimento da mobilidade, da flexibilidade dos Aham. indivíduos, mas muito difícil achar. E aí o que eu É. achei de respaldo foi entender, com esse conhecimento mais teórico, do que é mobilidade e tal, que eu vi na faculdade, entender o que o ser humano precisava fazer. E aí já dá um contexto para o todo. Então, Aham. a flexibilidade vai servir para o cara fazer o quê? E o que é básico ao ser humano? Eu consegui começar a ver isso a partir de quando eu comecei a estudar a evolução. Então, Uhum. começou a fazer esse link, esse contexto, a partir do momento que eu comecei a estudar a evolução. Ai, que legal. Então conta pra gente aí, o que que você separou pra gente vai falar sobre essa flexibilidade e mobilidade, né? Esses muitos aspectos importantes que a gente precisa saber, ainda mais no contexto de um todo, que é integrado, né, ô Giuseppe? Acaba sendo integrado a Com flexibilidade e a certeza. mobilidade. O primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer é que isso já dá para a gente abrir mais, mas é que a flexibilidade e a mobilidade não devem ser, o treino de flexibilidade e mobilidade não deve ser só pela flexibilidade e pela mobilidade. Então não é o movimento pelo movimento, é o movimento pelas possibilidades que ele pode trazer para a minha vida. Então a flexibilidade, eu ter mais flexibilidade, não só ter mais flexibilidade não vai me servir de tanta coisa se eu não aplicar, se eu não usar as possibilidades que esses tipos de trabalho vão me trazer. Então, agora eu estou mais móvel, bom, então eu posso acabar sendo mais útil agora com o meu corpo, já que eu estou mais móvel. Mas não que se eu ficar trabalhando só flexibilidade, isso vai me acrescentar realmente no âmbito integrado, quando a gente vai falar de função e essas coisas, porque não dá para ser, como você falou, não dá para ser separado uma coisa da outra. Aham. A flexibilidade e a mobilidade entram para permitir que o indivíduo se movimente com mais possibilidades, use movimentos cada vez mais complexos, e aí já entra no meu segundo ponto, que a flexibilidade e a mobilidade só vão ajudar uma pessoa se ela realmente usar essas capacidades. Então, se eu tenho a flexibilidade de colocar a mão no chão
chegar com a mão cada vez mais perto do chão com a minha perna esticada, para que eu vou usar essa capacidade? Se eu consigo ficar de cócoras por causa da flexibilidade que eu ganhei, para que eu vou usar essa flexibilidade? Então, o que eu acho importante, a gente sempre lembrar que a flexibilidade não pode estar dissociada do contexto. Eu tenho que usar a flexibilidade para ela fazer parte realmente da minha vida. Senão a gente acaba, e isso eu vivi na prática, ficar batendo muito em flexibilidade passiva, passiva. Ganhei uma flexibilidade absurda, isso me ajudou muito. Chegou num ponto que eu comecei a estagnar e as dores estavam continuando, eu estava continuando com dor, e eu falei, olha, tô alongando, mas e aí? E aí eu comecei a ver que eu não estava usando essa capacidade que eu estava ganhando, que eu realmente ganhei muita flexibilidade, só que ela não tava me servindo de grande coisa. E a partir do momento que eu comecei a usar ela e explorar cada vez mais as amplitudes que eu tinha de forma ativa, isso daí realmente começou a tornou meu sistema de movimento mais inteligente e eu pude lidar melhor com as demandas do meu dia a dia. Você está querendo dizer, então, que não tem como a gente afirmar que não é porque eu ganhei amplitude de movimento que isso afetou a minha função, né? Minha capacidade de resolver problemas, digamos assim, no corpo, é isso? Exatamente. E é até o terceiro ponto, que se hoje em dia na neurociência a gente vê que essas possibilidades cada vez sendo mais exploradas, se eu realmente usar a função do meu corpo a partir dessas grandes amplitudes, é isso que vai tornar meu sistema de movimento mais inteligente, vai aumentar o meu leque de possibilidades de resolução de problemas, e nosso cérebro a gente sabe que aprende muito com isso. Bom, se a dor é uma forma de aprendizagem e o movimento também é outra forma de aprendizagem, quando a gente está estimulando a função do indivíduo a partir dessas possibilidades de movimento que ele ganhou, tendo mais flexibilidade, tendo mais mobilidade, ele vai ser capaz de resolver mais problemas, e ele resolvendo mais problemas, ele vai ser mais preparado. E o cérebro usa isso como informação para saber se está tudo bem ou não, e se está tudo bem, não tem por que ligar o alarme, que o alarme talvez seria dor. Então não tem como a gente afirmar que você vai fazer flexibilidade todo dia, vai fazer mobilidade todo dia, isso vai melhorar a sua dor. Porque a gente, hoje em dia, a partir da neurociência, a gente vê que não é bem assim que funciona. Essa flexibilidade e mobilidade que eu dei para o meu aluno, por exemplo, ela precisa servir para ele resolver problemas a partir desse novo leque de possibilidades que ele abriu. Então, quando a gente vai falar de cognição, ganhou amplitude de movimento, coloca o cara para resolver problema com essa amplitude de movimento. Tu consegue dar um exemplo pra gente, ô José, de troca, né? De você trocar o passivo pelo ativo com essa resolução de problemas? Pode ser um exemplo de alguma área do corpo específica, você fica à vontade. A gente pensa no cócoras, por exemplo. Você está estimulando o cócoras do seu aluno, você está estimulando, e aí ele mesmo ainda no calço, por exemplo, ele fazendo com o calço, você colocar para ele ir até o cócoras para fazer alguma coisa ou pegar alguma coisa no chão e voltar para a posição em pé. Então isso já vai estar estimulando aquela flexibilidade que ele precisa, a cadeia posterior dele vai estar sendo melhor trabalhada, a relação entre as partes vai estar sendo melhor trabalhada, e ele vai estar resolvendo um problema. Ou pega alguma coisa ali, ou coloquei a pessoa de cócoras, eu coloco ela para relar, isso eu fazia bastante com meus alunos no presencial já, quando eu colocava ele de cócoras e eu ia dando pontos no ar para ele ir relando. Então, para ele já ir trabalhando essa extensão de coluna, para ele ir trabalhando realmente as possibilidades de torção, de extensão.
Então eu colocava no contexto, e eu até já vim falar isso para você, que eu estava buscando mais alternativas com cada vez mais foco externo, cada vez mais lúdicas, para poder inserir essa parada. E aí tem um movimento que eu aprendi através da locomoção, que é o linha e agulha, que você está sentado, pode colocar as mãos atrás do chão, os pés no chão, então pernas dobradas, e aí uma perna cai para o lado e a outra estica. Então eu estou aqui, ó, eu passei, e aqui eu já estou trabalhando a mobilidade do meu aluno. Se eu pedir para ele colocar uma bolinha no pé dele e falar, leva essa bolinha o mais longe que você conseguir, eu vou estar trabalhando um princípio que é básico do movimento. Então, se eu quero transferir para um lado, o outro lado precisa se recolher para passar, então eu já estou trabalhando com um princípio de movimento. Estou trabalhando a mobilidade de quadril dele, absurda. Estou trabalhando a dissociação de cintura, de cinturas, né? Então, o tronco dele ficar mais estabilizado, ele fazer o movimento mais pelo quadril, tentar dissociar quadril de coluna. Então, eu já estou fazendo tudo isso de uma forma mais lúdica, mas é claro, antes eu precisei passar pelo passivo, porque ele não tem muito. A maioria das pessoas vem sem a consciência de que aqueles movimentos são possíveis, de ser tão da intenção ser tanto para uma região específica. Então, eu colocar a intenção na região do meu quadril para fazer menos com o lombar. Então, é uma forma simples. A pessoa passou ali, às vezes eu passo uma transição de 90-90 para ela. Pô, sente seu quadril abrindo, e aí ganhou a percepção? Então, vamos pro pega agora, que o pega é lúdico, é o foco externo, você fazendo essas amplitudes de quadril com foco. O foco é levar a bolinha ali o mais longe, ou tocar o seu pé o mais longe que você conseguir, tentando não tirar o bumbum desse lado do chão. Entendi. E você vê a nota, principalmente nos seus alunos, alguma região que tem mais perda dessa mobilidade e dessa flexibilidade? Quadril e lombar, principalmente, parece que as pessoas estão vindo... Parece não, as pessoas estão vindo sem uma consciência de que existem movimentos diferentes dessas regiões. Então, está vindo como um combo só. As pessoas já não têm mais... o movimento de plano transverso das pessoas está muito pobre hoje em dia, porque eu tenho buscado realmente pessoas sedentárias, principalmente nas redes sociais hoje em dia, para ajudar essas pessoas. Quando essas pessoas vêm até mim, eu vejo que falta a percepção de que o quadril faz um movimento, a minha lombar faz um movimento, a minha pelve participa de qual, e aí você já transfere. Então é principalmente para cinturas, cintura pélvica e cintura escapular também, porque a galera não entende que essa região aqui tem uma série de movimentos complexos e que eu posso dissociar esses movimentos. E aí é o mais legal para mim, e isso eu aprendi até lendo uma das referências que eu vou trazer aqui para o final, que é o Moshi, que ele fala dessa dissociação e ele trabalha justamente nesse campo do cognitivo. Quando a pessoa entende que ela tem mais possibilidades de fazer uma mesma tarefa, o cérebro dela já vai se readaptando e entendendo realmente que existem mais possibilidades. E aí, conforme a gente vai fazendo essas dissociações, mais naturalmente o movimento vai fluindo, o corpo da pessoa vai ficando menos travado. O Moshi tem umas técnicas não, uns movimentos muito simples, que eu até fiz hoje, para essa dissociação de cabeça e tronco, que é eu virar meu tronco para um lado e minha cabeça para o outro. E aí, com foco no meu olhar, depois eu viro o olhar para um lado, a cabeça para o outro e o tronco para o mesmo lado do olhar. Então, quanto mais possibilidades. Então, aqui eu já tenho direita e esquerda com o tronco, direita e esquerda com a cabeça e direita e esquerda com os olhos. Então, eu multiplico 2 por 2 por 2, eu já tenho 8 possibilidades de olhar para o lado diferentes. E aí,
trabalhando essas dissociações em movimento, em movimentos mais complexos, aí eu colocando um foco mais externo, eu vou possibilitando o sistema, o cognitivo dessa pessoa entender que existem mais possibilidades para ela resolver uma tarefa que ela precisa. Uhum. E isso é com constância, né? Com certeza. A pessoa precisa vivenciar muito isso, porque a gente nasce com uma mobilidade muito boa, uma flexibilidade muito boa, um leque de possibilidades de movimento muito grande. Então, esses caminhos neurais estão mais vivos. Conforme a gente vai deixando de estimular, esses caminhos neurais vão ficando cada vez mais apagados, as regiões do nosso corpo, do nosso corpo virtual, no nosso cérebro, vai ficando cada vez mais borrada e a gente não entende muito bem os movimentos mais sutis dessas regiões. E aí tem que ser reforçado todos os dias, na prática generalista, que é muito importante, então eu colocar essa região para se movimentar em diversos contextos, participando de diversas tarefas, focando na região, não focando na região, que aí todas essas experiências vão possibilitar que esses caminhos neurais vão reaparecendo, vão ganhando mais mielinização e essas áreas do meu corpo vão ficando menos embaçadas, eu consigo perceber melhor minha autoimagem. Aham. Rola uma educação também, né, José? Você falar para essa pessoa que não é só pelo ganho, porque tá muito, acho que tá muito culturalmente, tá muito no discurso de todo mundo. Ah, eu tenho que ganhar mais flexibilidade, mobilidade. Mas as pessoas, muitas delas, pelo menos na minha prática, muitas não sabem o porquê ganhar isso. E associam aquilo que você falou, porque eu não consigo pegar, colocar a mão no chão. Tá, mas pra quê? Você sabe pra quê que você precisa disso? Então rola uma educação também, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E por isso que eu te chamei aqui, eu tenho visto o seu trabalho lá, que é bem legal com as pessoas que estão sedentárias. Então, é uma briga, né? O tempo inteiro, trabalhando de formiguinha, que o tempo inteiro a gente precisa estar falando isso, ter esse discurso para as pessoas que elas precisam entender o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Isso é perfeito. Com certeza. E você dá esse significado para a pessoa, eu vejo que tem sido cada vez mais importante para a aderência da prática de movimento, porque se a pessoa entende o porquê que ela está fazendo alguma coisa, faz muito mais sentido para a vida dela. Então, se eu entendo por que eu estou fazendo inserindo 10 minutos de alongamento e mobilidade no início do meu dia, eu vou saber o porquê que aquilo é importante. Eu sabendo por que aquilo é importante, tenho mais condição de me manter naquilo, de enxergar a aplicabilidade na nossa realidade. Porque eu falo sempre, se não tiver aplicabilidade para a realidade do indivíduo, pode ser o melhor treino, o melhor método que existe. Não vai funcionar. Porque não faz sentido para a vida dele. Se não faz sentido, não é o melhor. O que é o melhor? É o que se encaixa melhor na vida daquela pessoa, no momento que ela está passando. E para a gente conseguir achar esse melhor, ela precisa entender o porquê de fazer o que ela precisa fazer. Perfeito, perfeito. E quem quiser saber mais sobre isso aí, José, a gente está entrando já na nossa reta final. Quem quiser estudar mais, ler mais, você falou o Moshe Feldenkrais, é assim que se fala? Feldenkrais. Isso. Bom, o que eu acho importante a gente falar numa linha de raciocínio para mim, eu criei essa linha, por isso a ordem dos livros. Primeiro é o livro do Pablo, o Evolução e Movimentação Humana, para dar um contexto, o porquê da gente se movimentar e o porquê da gente se movimentar da forma que a gente se movimenta. O que falta, o que é básico para o ser humano, dar esse contexto. Depois, a segunda parte é trazer a filosofia do movimento e como isso vai se aplicar na nossa vida, o que isso vai ter de significância na nossa vida, que aí já são os livros do Moshe, que é o Vida em Movimento, do Moshe Feldenkrais, e o Consciência pelo Movimento. E aí, por fim, que já é uma parte que aí a gente já conseguiu criar uma contextualização evolutiva, em cima da biologia evolutiva, já conseguiu colocar um contexto em cima da parte filosófica do movimento, o que ele vai
trazer para a vida da pessoa em relação à autoimagem, em relação a tudo. E, por fim, a parte mais técnica, que o que eu enxergo para falar disso no âmbito global são os trilhos anatômicos do Thomas Mayer. Aham. Então, se a gente passou pela contextualização, a hora que a gente chegar para ler um livro mais técnico, a gente vai saber onde que ele se aplica dentro da realidade dos nossos alunos. Legal. Você acredita nesse caminho de primeiro eu vou no mais amplo para depois ir afunilando para chegar no técnico? Eu acredito, principalmente depois do curso do FBA, Aham. porque a gente, na faculdade, a gente entra nesse caminho contrário, né? A Sim. gente vai específico, então anatomia, cinesiologia, fisiologia, e nada que contextualizou, nada que ligava os pontos. Então, para mim, eu acho muito mais importante hoje uma pessoa que vai começar a buscar entender primeiro o contexto, por que meu corpo é como é, por que eu preciso de movimento, aí depois, o que isso vai trazer para a minha vida, como a minha percepção de mim mesmo, a minha percepção de mundo vai ser influenciada por isso, e depois, como eu faço para chegar nisso. Legal. Legal, interessante esse caminho. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente faz total sentido, né? Do que É, você pegar o todo, né? E depois você. É como se fosse um movimento, né? Você faz, dá tarefa, você se mexe em várias possibilidades, e aí você vê as suas necessidades dentro dessa possibilidade toda, o que que você não conseguiu. exatamente, exatamente. E aí pode ser a necessidade, sei lá, uma dona de casa, um dono de casa ou uma dona de casa, nas atividades diárias, ou uma pessoa que, sei lá, trabalha com entrega de bike. Então, todos têm as suas necessidades específicas do dia a dia ali, mas todos precisam das mesmas coisas, porque todos somos humanos. Antes de tudo, né, todos somos animais, depois todos somos humanos, para depois vir o nosso contexto, a nossa realidade subjetiva, né, que o Pablo fala. Ai, legal. Giuseppe, obrigada. Todas as dicas aí que você deu de livros, eu vou colocar aqui no Story, gente. Então, quem não pegou, eu vou colocar a imagem lá. E se você me permitir, posso deixar a live gravada lá no YouTube, no Spotify? Claro, claro, com Obrigada, certeza. muito obrigada mesmo por você Eu ter que dado essa agradeço, chuva Rafa. de conhecimento pra gente. Um beijo e Beijão, ótimo Rafa. dia. Obrigadão, viu?